Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, sexta-feira, dia 16 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós temos aqui no gráfico nos últimos 59 dias que os preços da Bitcoin sofreram aí uma queda bastante reduzida comparado com a queda no dia anterior e nós tivemos aí também uma leve redução no volume de negociação, mostrando aí, ou sugerindo, melhor dizendo, uma possível perda de ímpeto da força vendedora, o que pode estar nos levando aí a uma certa acomodação temporária no nível aí em torno dos 5.600 para provável recuperação ou possível continuidade da queda. Isso tudo vai depender de alguns outros fatores que nós vamos observar aí ao longo dessa análise. Então vamos lá, vamos para o nosso gráfico aí de 23 dias. Nós vemos aqui que os preços praticamente se concentram todos eles aí numa região sobre 6.300, nós temos aqui 6.317 que levemente abaixo desse intervalo, então essa região deve estar começando em 6.320, ela contém praticamente todos os preços negociados dentro do horizonte de 23 dias, porém dada a distância que nós estamos dessa região aí de praticamente aí $600 e o ímpeto que nós ainda temos aí nos preços em termos de volume de negociação, torna pouco provável uma recuperação até aqueles patamares por enquanto. Então, indo para o nosso algoritmo que faz a predição explícita dos preços, nós temos que para o dia de ontem, no dia 15, nós tínhamos predito aqui o intervalo que ia de 5.700 até 5.870 e nós comentamos que nós achávamos pouco provável, fora da realidade, que esse intervalo seria verificado para enquadrar os preços ao final daquele dia. Nós comentamos inclusive que nós consideraríamos aí uma surpresa positiva, evidentemente, se nós conseguíssemos nos aproximar do nível inferior desse intervalo em 5.700. Nós vimos aí como provável alvo 4.600 caso a queda continuasse e nós tínhamos aí uma possível acomodação em torno de 5.600 caso o volume de negociação verificado nas exchanges sofresse uma redução. Vamos verificar então como é que isso aí aconteceu. Nós temos aqui que nas exchanges nós tivemos aí uma redução bastante significativa do volume. Nós estávamos aí, quando nós gravamos a análise para o dia de ontem, nós estávamos aí perto do pico do volume de negociação, algo em torno de 3 vezes mais do que o volume usualmente negociado. Nós tivemos uma redução substancial em torno aí de 50% desse volume, mas nós ainda estamos aí com volume perto do dobro ou 50% do usualmente negociado nas principais exchanges, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Então isso ainda é um ímpeto bastante grande em termos de força de negociação, mas já é um ímpeto bastante menor ao observado no auge da queda. Então o que isso pode acontecer? Mantendo-se esse nível de negociação, nós podemos ficar dentro de uma instabilidade bastante grande dentro dos preços. E o que mais pode acontecer? Esse volume se reduzindo, nós podemos ter sim uma recuperação no patamar dos preços. E esse volume aumentando, nós podemos ter sim uma continuidade da queda. Por que nós dizemos isso? Bom, em função da expectativa aí para o dia de hoje, nós vemos aqui que a coloração da tarja vertical que compõe o fundo desse gráfico, ela se tornou mais azulada. Nós estamos aí, para quem está acompanhando a nossa análise diária, que já faz aí praticamente 1 mês e meio que nós estamos fazendo análises diárias do preço da Bitcoin cotado em dólares, essa aqui é a correlação negativa mais forte que nós estamos tendo entre preço e volume da Bitcoin no gráfico diário, ou seja, mais volume, preços caem, menos volume, preços sobem. É exatamente essa a nossa interpretação que nós comentamos agora, referente ao volume, foi exatamente isso que aconteceu nessa queda aí. O volume de negociação nas exchanges subiu, o preço desabou. Quando o volume de negociação começou a cair, os preços pararam de cair, sofreram uma leve recuperação. É exatamente isso que a gente chama de correlação negativa entre preço e volume. A gente vem observando isso aqui, então nós reforçamos aí a nossa opinião a esse respeito, que é caso o volume de negociação continue caindo, nós vamos ver uma recuperação nos preços. E caso o volume de negociação se mantenha, nós vamos ver uma instabilidade nos preços, ou seja, uma oscilação adirecional, um pouco para cima, um pouco para baixo.
E caso o volume de negociação aumente, nós vamos ver uma retomada de queda. Para onde os preços podem ir caso eles continuem caindo? Continuamos aí com a mesma interpretação. Nós temos aqui dentro da análise semanal de 70 dias, retornamos para ela, nós temos aqui 4.600 dólares, em torno aí de 14 semanas atrás, logo abaixo aí dos 5.000 dólares. Foi esse a única resistência que teve que ser rompida com grande volume, e é o único ponto que mostrou uma resistência, movimentação dos preços abaixo do patamar que nós estamos atualmente. Notem que nós temos aqui um intervalo bastante grande, em torno de 4 meses, onde os preços da Bitcoin sustentaram o patamar de 6.200, 6.300, com testes recorrentes, e esses testes tiveram aí um sucesso. O suporte conseguiu resistir, e essa resistência aos preços, ou seja, esse suporte que foi oferecido, ele foi o principal responsável pela perda de volatilidade em função da frequência com que se repetiam testes a ele, e esses testes aí não conseguiam romper esse suporte. Agora ele foi rompido com um volume enorme, o triplo da movimentação diária, então ele não conseguiu resistir, isso é natural. Porém, nós estamos agora exatamente abaixo de qualquer ponto que nós estivemos nos últimos 14 meses. Isso é bastante tempo para estar abaixo de um patamar, então é um pouco perigoso. Porém, nós temos aí os 4.600 ali em agosto do ano passado, início de setembro do ano passado, onde os preços tiveram aí uma dificuldade de romper os 4.600 para cima. Apenas quando eles dobraram o volume que eles vinham apresentando, esse nível conseguiu ser rompido. Então nós acreditamos que um teste até esse patamar não vai ter sucesso caso ele aconteça. E isso na possibilidade do volume de negociação seguir aumentando. Caso o volume de negociação recue, nós vemos aí uma possível recuperação, tentando retornar aos níveis anteriores. Porém, a gente acredita que isso demore alguns dias para acontecer, e a gente passe aí, caso isso venha acontecer, por um período de instabilidade, onde o volume vai sofrer uma queda gradual e os preços vão sofrer oscilações graduais, porém tendendo a uma leve inclinação para cima. Pessoal, essa foi a nossa análise aí dos preços da Bitcoin para o dia de hoje. Nós estamos aí com as nossas análises diárias sendo publicadas nessa URL. Vocês são bem-vindos ali também. Assinem nosso canal no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de novos vídeos. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Tenham um bom dia, bons negócios. Até o próximo vídeo.